Fala pessoal, tudo beleza? Começando aqui mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico, edição de número 77. Nessa edição aqui a gente vai falar sobre a visita de Vladimir Putin ao presidente da Bielorrússia, né? E também vamos falar sobre a flexibilização da lei do Covid-0 lá na China. Vamos começar falando sobre essa visita do Vladimir Putin ao Alexander Lukashenko, né? Que é seu amigo, seu aliado de longa data, o líder da Bielorrússia, que é considerado o último ditador da Europa, né? Ou melhor, o único ditador da Europa, né? Muitas pessoas falam, né, que a Bielorrússia é a última ditadura que ainda existe na Europa, né? Como se a Rússia fosse diferente disso, né? Como é só vocês verem a escalada de Putin no poder lá na Rússia. Mas enfim, vamos lá. Putin, né, visitou o Alexander Lukashenko, né, e ele disse que essa visita, né, ela foi muito importante, né? Essa visita que aconteceu nesta última segunda-feira, né? E ele defendeu os reforços, né, o apoio militar, as alianças militares, né, a aliança militar que a Rússia possui com a Bielorrússia. E essa visita ela deu uma impressão que existe uma pressão por parte dos russos, né, ou melhor, por parte do Vladimir Putin, para que os bielorrussos entrem ao lado da Rússia nesse conflito militar, nessa operação militar, nessa guerra que existe entre Rússia e Ucrânia, né? Ficou meio que nítida uma pressão por parte do Vladimir Putin em cima do Alexander Lukashenko para que ele autorize a entrada, o apoio do exército da Bielorrússia ao exército russo, né? Putin ressaltou que os dois países possuem uma cooperação em todos os domínios, né, em todas as áreas, né? Ele já deixou bem claro, né? A Rússia e a Bielorrússia possuem parcerias em todas as áreas, nas áreas que vocês imaginarem e obviamente na área militar é que possuem apoio, que é que possuem parcerias mesmo, né? Vale lembrar que a Bielorrússia é membro da OTSC, a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, que é como se fosse a OTAN da Rússia, né? A OTSC que possui 6 membros e um estado observador, né? Os membros da OTSC são a Armênia, a Bielorrússia, né, o Cazaquistão, o Quirguistão, a própria Rússia, o Tajiquistão e possui a Sérvia como observador, né? Então, a Rússia, né, o Putin quer se valer também desse conluio, desse tratado, para tentar meio que forçar, né, ou tentar meio que convencer que a Bielorrússia entre no lado deles aí nessa guerra contra a Ucrânia, né? Que a gente sabe, a Rússia ela vem sofrendo algumas baixas, algumas perdas territoriais daquilo que conquistou lá no início do ano por conta das ofensivas que o exército ucraniano vem obtendo êxito positivo, mediante a ajuda do Ocidente, né? A própria OTAN vem aí fortalecendo, não militarmente, né, com homens, o apoio à Ucrânia, mas sim com na parte bélica, né? Fornecimento não só de armas, como também de muito e muito dinheiro, aí principalmente vindos dos Estados Unidos aí para a Ucrânia, né? Vem caindo na mão do Zelensky muito dinheiro para ser usado para fins militares e muitas armas doadas pelos países ali da própria União Europeia, né, que estão ali no entorno da Ucrânia. Mas o receio que a gente tem é que o Lukashenko ele autorize esse apoio à Rússia, é que ele autorize a entrada militar da Bielorrússia nessa frente, fazendo assim a abertura de uma nova borda para a invasão, né? Lukashenko ele já desmentiu que irá ajudar a Rússia militarmente. Ele disse, não, a gente aqui eu não vou autorizar a entrada dos meus soldados, das minhas forças armadas, né, para apoiar a Rússia, né? Mas existe já esse boato, esse receio que isso aconteça, e que se isso acontecer, eu não vou ficar surpreso. Espero que vocês também não se surpreendam se caso a Bielorrússia declare apoio à Rússia nessa guerra, ou melhor, nessa operação militar, como Vladimir Putin gosta de dizer. Então, o Lukashenko ele já desmentiu o envolvimento do seu país nesse conflito e que o encontro foi apenas para reforçar os laços entre os dois países, né? O fato o que é que está acontecendo de fato? É que a Rússia tem implantado tropas
lá na Bielorrússia, e a justificativa é que desse aumento da presença militar da Rússia na Bielorrússia é que os dois exércitos, ou melhor, as duas forças armadas, elas irão realizar exercícios táticos ou exercícios militares lá dentro da própria Bielorrússia, né? E a conversa, quando ocorreu a invasão da Rússia lá na Ucrânia, a conversa foi essa, né? Não, a Rússia, a gente aqui está na fronteira com a Ucrânia porque a gente vai realizar exercícios militares aqui na fronteira, né? A gente não vai invadir a Ucrânia. A conversa foi a mesma. Então, a Bielorrússia, ela disse que está fazendo exercícios militares, né, junto com a Rússia. Vamos aí pagar para ver e vamos ver até onde isso vai dar. Vamos falar agora sobre China, né? Eu noticiei em edições passadas, né, do Impacto Geopolítico, que a China tinha adotado uma política de Covid-0, com rígidas quarentenas e até mesmo com lockdowns muito severos, lockdowns muito pesados, bloqueio total para a população, né? E que tinha colocado aquela questão dos códigos, né, de código de cor, código vermelho, amarelo, código âmbar, enfim, o código verde, né? E isso ocasionou muitos protestos lá nas principais cidades da China que estavam lá bloqueadas por conta desses lockdowns. E a população protestou e o governo chinês resolveu flexibilizar essa política do Covid-0 aos poucos, reduzindo aí as restrições, né? E como consequência disso, os hospitais na China estão muito cheios, estão abarrotados aí de pessoas infectadas com Covid e principalmente na sua forma mais grave, né? Inclusive, se você está vendo esse vídeo na data de hoje, né, a data de 21 de dezembro, tem nos meus stories vídeos postados como está a situação nos hospitais lá na China, né? Houve aí essa flexibilização e com a política do Covid-0, os casos de Covid lá na China já estavam muito altos. E com a flexibilização da quarentena, dos lockdowns, os casos mais que estouraram, né? E os hospitais estão sentindo na pele o que essa flexibilização está fazendo lá na China, né? E houve um grande aumento, né, nos casos de Covid e aparentemente por conta da falta de pessoal ou vacina, com os constantes protestos e as restrições relaxadas, os níveis de internação e a falta de leitos vêm sendo agravadas lá nos hospitais chineses. E o que me chamou a atenção é que uma jornalista chamada Jennifer Zheng, né, eu não sei se ela é chinesa, Jennifer Zheng, por conta do primeiro nome, mas o segundo nome entrega que ela é chinesa, ou ao menos tem uma descendência chinesa. Ela disse que a ordem lá no Partido Comunista Chinês é: deixe infectar quem precisa ser infectado. Deixem morrer quem precisa morrer. Infecções precoces, mortes precoces, pico precoce e retomada precoce da produção, né? Ou seja, o governo não está nem aí, né? A China, ela tem uma política de não importar vacinas, né? Por isso que não há uma grande cobertura vacinal da população, porque a demanda por vacinas, a demanda de vacinas não é suficiente para vacinar a população chinesa, que é uma população que passa dos bilhões de habitantes. Então, essa questão da não importação e deles apenas aplicarem vacinas na população, vacinas que são fabricadas lá na própria China, essa questão tem agravado cada vez mais e mais a situação do Covid lá na China, que vive aí um novo pico, uma nova onda de contaminação, e o governo aí, o Partido Comunista Chinês, o PCC, lavou as mãos e não tá nem aí. Morra quem precise morrer. Então essa é aí a fala, né? Se isso é verdade, não sabemos, porque isso aí foi reproduzido por uma jornalista e não tem provas de que isso foi dito. Mas tá aí esse recado aí do próprio governo chinês aí dizendo que morra quem tem que morrer, e a situação dos hospitais é cada vez mais alarmante. Então,
É isso aí, pessoal. Pois bem, pessoal, essa aqui foi mais uma edição do nosso Impacto Geopolítico. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Conto muito com a audiência de vocês e conto muito com a doação de vocês. Me ajudem, por favor, não recebi até agora nenhuma doação, né? Não é pra mim, não. É pra melhorar esse projeto aqui, que eu sei que vocês se alimentam muito desse projeto. Ficam sabendo de muitas coisas que a grande mídia não noticia através do nosso projeto Impacto Geopolítico. Então, ajude o nosso projeto, faça o nosso projeto, ajude a elevar a outro patamar o nosso projeto, para que esse projeto chegue cada vez mais longe e que eu possa melhorar esse estúdio, possa melhorar essa qualidade de imagem, né, essa captação de áudio, né, possa melhorar muitas coisas aqui do nosso Impacto Geopolítico. Então, pessoal, falou, vou nessa!